Deus. Também agradeço a Deus pela pessoa do pastor, do presidente, né? E sua esposa, e também ao obreiro local, né? Deus o abençoe. Eu quero, amados, aproveitando que você está de pé, né? Que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de número 5 a seguir, para fazermos uma comparação com o tema que vocês têm elaborado na campanha. Amém? Os irmãos vão entender no decorrer da mensagem. Todos encontraram? Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de número 5, que Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Assentai-vos, por gentileza. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, amado, de todo o meu coração, sem demagogia, por estar aqui convosco nesta noite, conhecendo mais uma partícula do povo de Deus. Eu sempre digo que naquele dia a gente vai ter grandes surpresas no arrebatamento da igreja, quando o nosso mestre vir buscar nós. Porque de todos os cantos, por onde a gente vai passar, eu quero crer no meu coração que a gente vai lembrar da fisionomia dos irmãos. Se nós não estivermos num momento como esse, Jesus vir, mas posteriormente nós vamos lembrar que um dia nós vimos os irmãos. A Bíblia nos dá essa garantia. Amém? Verdade. Louvado seja Deus. Nós lemos este texto que fala do nosso amado Jesus. Eu sempre digo que falar de Jesus é algo assim, para mim, em particular, que me causa um grande prazer, uma alegria na minha alma intensa. Eu fui alcançado por este Jesus maravilhoso aos meus 13 anos de idade, dentro de uma família católica praticante, daquela que não aceitava um outro evangelho, um outro Deus, uma outra forma de ensinamento bíblico. Meu pai era um homem muito severo, muito duro de palavra e de ação, e ele sempre dizia que se fosse na casa dele visitá-lo, podia ir muito bem e o recebia como sempre o fez. Porém, se fosse para falar de religião, como ele dizia, então só tinha uma atitude: a serventia da porta para sair. Ele era assim direto, não aceitava de jeito nenhum. Eu sou o mais terro dos filhos, caçula, como se diz, né? E por acaso Deus usou um vaso lá na Assembleia de Deus, onde nós morávamos, e ele me convidou para ir ao culto. E lá eu fui em primeiro culto, totalmente diferente do que a gente aprendia no catolicismo. E de repente fui no segundo culto, e no terceiro culto foi feito um convite, e eu tomei a minha decisão de servir a esse Jesus. Eita, coisa maravilhosa. De receber Ele na minha vida. Sabe, amados, há pessoas às vezes que tomam essa decisão um dia, uma semana, um mês, um ano, e vão-se embora, deixam Jesus.
eu nunca consegui deixar Ele. Sabe? Ele para mim é tudo na minha vida. Por mais provas que eu passei, por mais dificuldades que eu passei na minha vida, mas Ele, sabe, sempre esteve ao meu lado. Pela graça e bondade de Deus, quando eu alcancei esta graça e fui salvo, não passou-se alguns dias, eu desejava ardentemente o batismo nas águas e eu fui batizado. Mas o meu desejo, porque eles mencionavam que se eu buscasse o batismo no Espírito Santo, eu também receberia. Eita, coisa linda. E naquele tempo, irmão, sabe, eu tenho saudade, vou ser sincero. Eu tenho saudade, era um pentecostal direto. Sabe? Glória a Deus, aleluia, em línguas estranhas, era algo natural. E eu via aqueles irmãos simples, humildes, da roça, vamos assim dizer, que eram todos, como nós também éramos, lavradores. E de repente, um falava em língua lá, o outro falava em língua, o outro profetizava. Eu disse: Jesus, eu também quero, Senhor. Ah, como eu quero isso na minha vida, sabe? E uma quinta-feira, lembro, um mês, aproximadamente um mês e 13 dias, um mês e 15 dias de minha conversão, irmãos. Aleluia. A intensidade do desejo era por demais. E ele, numa quinta-feira, estava assim, eu lembro assim como hoje, né? Um lado lateral da igreja, naquela época era reservado a mulheres e homens, né? Os irmãos devem saber disso, né? E de repente eu comecei a me alegrar, e fui me alegrando. E quando veio aquela chama, aquele fogo, eu só imagino o Pentecostes nos dias dos apóstolos. Uma coisa semelhante me tomou conta de uma forma que acabou-se a vergonha, acabou-se o temor, o medo, sabe? Aquela sensação que poderia haver, né, de resistência, acabou-se. E eu fui tomado de uma forma que fiquei cheio o culto todo. Saí do culto, terminou o culto, fui para casa falando em mistério, chorando, aleluia. Cheguei em casa, eu disse: Senhor, parece que eu não estou bem certo da minha cabeça, parece que alguma coisa me tomou de uma forma intensa. E eu fui para o meu quarto, eu não queria nem comer naquela noite. Eu dobrei meu joelho e já comecei a falar de novo em línguas estranhas, de uma forma gloriosa. E o meu pai ficou preocupado com aquilo, porque até ali ele nunca tinha visto eu falar em outras línguas. E de repente ele começou a perguntar para os irmãos em Cristo, as velhas da igreja, o que tinha acontecido comigo, porque eu cheguei em casa chorando e falando de mistérios, uma língua diferente. E aí eles disseram: seu Deus, não do meu pai. Ele foi batizado no Espírito Santo. E desde então, eu tracei uma luta constante. Por isso eu digo assim, eu posso dizer com toda certeza, com convicção de alma, sem nenhum temor nesse sentido. Você está pedindo pela salvação dos teus entes queridos. Creia. Confie que Ele é poderoso para fazer o que nós não podemos, o que está além da nossa capacidade. Ele é nisso que Ele difere de todos os outros que já surgiram, não é verdade? E aí, irmãos, eu pude me alegrar porque eu comecei a orar. Meu pai não aceitava falar do Evangelho. Imagina que o pastor ia falar do Evangelho para ele, né? Sem chance. Mas era assim, ó, eu sempre digo: a terra pode ser dura, mas lágrimas é igual água, ela amolece para que possa produzir. E aí a lágrima, eu passava a noite chorando, o meu travesseiro ficava encharcado, verdade, digo diante de Deus que nos assiste, porque eu queria a salvação deles. Agora eu já não aceitava mais que meus pais católicos, praticantes tradicionais, pudessem morrer sem Jesus. Isso para mim era algo impactante na minha vida, que mudou toda a minha vida. E eu comecei a intensificar a minha oração, a minha busca, e Deus foi trabalhando de formas, foi alcançando os meus irmãos, foi alcançando as minhas irmãs, foi salvando cada um deles, até que chegou o momento dele, quando nós fazíamos culto na nossa casa, ele de repente, nós tínhamos uma chácara gigante atrás do nosso terreno, ele ia para lá se esconder para não participar do culto e nem ouvir o culto.
Mas Deus foi trabalhando até o momento que ele decidiu por conta própria. Ele se tornou, irmãos, 3 vezes ao dia em oração na igreja. Ele não faltava. De manhã pela manhã ele pegava a Bíbliazinha e ia para a igreja orar. Meio-dia a mesma coisa, à noite a mesma coisa. E ele se tornou uma pessoa, um servo de Deus fiel, batizados no Espírito Santo, batizados nas águas. Todos eles foram cheios, transformados, mudaram a vida deles, sabe? De uma forma gloriosa. Minha família gigante foi alcançada, sabe? Então eu sempre digo que Deus tem um meio, um começo. Depois ele desenrola o negócio, depois ele só precisa de um, para que se coloque na brecha, como se diz, né? Para que se coloque da forma como ele quer que se coloque. E assim foi a minha vida. Então eu falar de Jesus, são poucas as palavras, a expressão de palavras são pequenas, são insignificantes, pastor, para nós expressar tudo que ele é na nossa vida. Quando a pastora mencionou ele andando sobre as águas, eu fiquei aqui comigo no meu pensamento. Naquele dia, provavelmente, ele pensou consigo mesmo e o Pai, porque eles tinham uma comunhão muito íntima, né? Naquela noite ele foi orar, dá tempo para os seus discípulos avantajar no mar, para sair. Porque naquela noite ele queria mostrar para eles, na escola de milagre, que eu sempre considero assim, cada dia era uma escola diferente, era milagres que aconteciam, diferentes. Ele fazia suas operações maravilhosas, ele já saía e eles ficavam talvez pensando: o que será que o Senhor vai fazer hoje? Que novidade será que ele vai falar hoje? O que será que ele vai mostrar para nós hoje? Sequer, irmãos, eu imagino, porque pescador a gente também é, e sabemos que a água é funda, não é verdade? Ainda não vi o homem natural andar por cima da água. Mas naquele dia ele quis dizer assim, talvez para ele, hoje eu vou mostrar para eles que eu tenho poder para também. Eita Jesus! E ele quis dizer com isso o que, irmãos? Que na minha luta, na tua luta, no decorrer da nossa vida, mesmo que a tempestade se levante, ele pode dizer: mas se tu estiver comigo, aleluia, se tu andar comigo, essas águas não vão te afundar, essas águas vão se tornar físicas para que tu possa caminhar sobre ela. Eita Jesus! E ver a minha glória, ver o meu vento, o meu espírito. E isso é algo que inflama a nossa alma. E mesmo depois de 40 anos servindo ao Senhor, eu não canso de dizer o que Ele é na minha vida e o que Ele foi e o que continuará sendo na minha vida. Meu Senhor e Salvador, eu não merecia esse dia assim. Reconheço todos os dias na minha oração e digo: Senhor, eu não sou digno, não era digno, sequer merecia o teu olhar, mas tu um dia contemplou eu lá, um adolescente que precisava de ti. O que tu queria usar para ser boca tua, porta-voz teu, aleluia, portador da tua palavra, para transmitir a tantos quanto puder. E eu sempre digo, Senhor, nas minhas orações, ainda que eu não possa andar um dia nessa vida, espero que não aconteça, mas se um dia eu não puder andar, eu ainda vou continuar falando de Jesus. E se um dia eu não puder mais falar, eu vou gesticular que Jesus é Senhor e poderoso para operar milagre e maravilha. E se ainda acontecer dessa forma e eu puder escrever, eu vou dizer: Jesus salva, Jesus cura, não mudou e jamais vai mudar. Ele é poderoso. Então não tem, irmãos. Minha esposa não mencionou que ela contraiu um câncer e que o diagnóstico de câncer geralmente é para a morte, não é verdade? Mas Deus, este mesmo do qual nós lemos aqui, que o Senhor deu um nome. O nome dele é poderoso, o nome dele, o inferno treme, o nome dele, a terra se racha se necessário, o nome dele, a água se torna dura para andar por cima dela, e o vento se acalma. Porque Ele fez todas essas coisas. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de João que nada do que se fez aconteceu sem ser por Ele. Não é verdade? Então Ele é aquele que criou todas as coisas. Ele é o que Isaías menciona lá. Isaías foi o que mais falou dele, o profeta que mais mencionou sobre o Salvador.
Foi o que mais mencionou sobre Jesus. O que ele vinha fazer, o que ele ia fazer. Juntar os cegos que têm olhos para não ver. Não vê o que, irmãos? Não vê a grandeza de Deus, e ele revela e ele faz abrir os olhos. Cada milagre que aconteceu, dizendo que havia um cego chamado Bartimeu, e este clamava todos os dias, né? Pedindo socorro, pedindo por ajuda, pedindo por doações para ele sobreviver. Até o dia que Jesus passou no trajeto dele. E aí Jesus disse: hoje eu vou mostrar. E de repente ele vai até Jesus, e Jesus faz a pergunta simples e objetiva: o que tu quer que eu faça? Será que Jesus não sabia? Ele sabia. Mas ele queria ouvir como ele quer ouvir da minha boca, da tua boca. Ele quer ouvir o meu glória a Deus, o aleluia, porque ele quer ver que nós somos agradecidos pelo que ele fez naquela cruz do Calvário. E dessa maneira, amados, aquele homem naquele dia recebeu a vista de volta, voltou a enxergar, e a alegria dele foi tanta, porque quando nós enxergamos, nós logo conseguimos caminhar, na verdade, com as nossas pernas. E ele quis dizer: bom, agora tu já estás enxergando, agora tu já pode me seguir, agora tu já pode caminhar. E quando nós estávamos lá fora, como eu estava lá fora no mundo, sem enxergar nada no que diz respeito a Deus, mas quando ele abriu os meus olhos, eu pude enxergar. E podendo enxergar, como eu posso deixar de segui-lo, não é verdade? Não, eu preciso continuar seguindo. Eu preciso continuar caminhando ao lado dele, porque sempre e sempre ele vai ter algo glorioso para me oferecer e para te oferecer. Não sei como é que está a tua vida, não me cabe saber como é que está a tua vida, ou a luta que você está passando, o problema que você está enfrentando, a dificuldade que ela está em chegar até a tua casa, a tua tenda, o teu lar, a tua família, ou alguém da tua família, não importa. Importa que se você tem Jesus na tua vida, você tem a solução para todos e quaisquer problemas que possam surgir, seja o que for. Tem uma barreira, irmão Francisco, apareceu no meu caminho, na minha vida, e eu não estou achando uma forma. Não, você tem Jesus na tua vida, você tem a solução do teu problema, você tem a saída para o teu problema. E ele, através do próprio Deus e Pai, que deu a ele, a esse nome e poder, os irmãos imaginam, ele foi lá no inferno. A Bíblia diz que ele foi lá, embaixo da terra, que ainda estava lá, pregar para os mortos, para que ninguém pudesse naquele dia dizer: eu não vi. Mesmo lá, aquelas almas que estavam lá ouviram falar de Jesus. Eu só imagino como foi a vamos dizer, a ida dele lá, e como ocorreu quando ele desceu lá. E a Bíblia vai dizer que ele pregou lá, ele falou da salvação lá para aquelas vidas que estavam em cativeiro lá. E ela vai dizer também que assim que Jesus ressuscitou, as pessoas foram vistas pelas vilas, aquelas que estavam mortas. Puderam morrer de novo, chegou o tempo, mas elas tiveram a oportunidade. E eu sou, irmãos, eu sou feliz pelo que o Senhor tem sido e continuará sendo. Tem pessoas que, sabe, eles falam muito de outras coisas, argumentam muitos assuntos do passado, até mesmo do Antigo Testamento. Na verdade, às vezes elaboram sermões gloriosos, né? Mas Jesus, ele disse que nós deveríamos falar dele, que nós seríamos testemunhas dele. Eu sempre digo que a igreja do antigamente, a igreja do passado, era o povo de Israel, que tinha o dever e o trabalho e a ocupação de ser testemunha. Por isso o Senhor vai dizer em Isaías: vós sois minhas testemunhas, não é verdade? Por quê? Porque ele estava no tempo dele ser testemunha de Deus, ser testemunha da grandeza de Deus. Mas agora nós temos a dispensação da graça. Agora nós estamos no período da igreja, período esse que está para se findar.
Período esse que está para se fechar, essa porta para fechar. No momento em que Jesus descer. Não vai descer nessa terra, não. Ele vai descer as nuvens do céu. Meu Deus. E dali ele vai soar. Aleluia, vai dar ordem aos seus anjos, para os seus anjos. Aleluia. Toque a trombeta. E eu e você vamos estar ouvindo, mesmo que estejamos dormindo no nosso descanso de noite, mas nós vamos ouvir o som do chamado do Senhor. Aonde quer que nós estejamos, junto com a família ou longe da família, no nosso dia de trabalho, eu sempre digo lá no meu serviço onde eu trabalho, né? Um dia, pode ser que seja durante o dia, e eu vou desaparecer, vocês não vão me ver, e de repente vocês vão procurar, mas não vão me achar, porque já estou com o meu Senhor. Eu falo isso, irmão, porque eu sei que isso vai acontecer nas nossas vidas. Eu sei que isso vai acontecer com cada um de nós. Estejamos aonde nós estiver, só temos que estar esperando. Devemos que estar preparados, como alguém que está para no ponto de ônibus esperando o ônibus. Ele não vai estar pensando: será que eu trouxe dinheiro, na verdade, para pagar a passagem? Será que eu estou com meus documentos? Será que eu estou pronto para viajar? Não, ele vai para o ponto do ônibus preparado. Ele não vai esperando que chega lá, de repente alguém vai pagar a passagem para ele. Não, ele já vai preparado, ele já vai com todas as suas necessidades supridas, para quando chegar e passar aquele ônibus, ele embarque. Meu Deus. Não é diferente na volta dele. Esse momento vai acontecer, pode ser essa noite, não está determinado o dia nem a hora, mas nós sabemos que vai acontecer. O que nós temos certeza, amados, é que Jesus está voltando. Tudo nos mostra no mundo aí fora, todas as coisas. Eu estava vendo um vídeo com a minha esposa ontem, que se diz igreja evangélica, né? Que se diz povo de Deus, mas são homossexuais. 2 homens casados no altar. Sim. Aonde que está isso na Bíblia, irmãos? A Bíblia vai nos dizer que esses dias são como os dias de Sodoma e Gomorra. São como os dias de Noé. Meu Deus. Nós estamos vivendo isso, e ainda eles testemunhando, falando, dizendo que eles querem ampliar o ministério deles, levar a igreja deles para todo o Brasil e ainda mais para o exterior. Com certeza vão ter muitos adeptos, não é verdade? Pois esse mundo está um caos. A moral, que era algo no meu tempo de pequeno, totalmente diferente e oposto disso que se vive hoje. O que era, vamos assim dizer, errado, hoje parece certo. O que era pecado, hoje alguém diz e ainda usa o Sagrado Livro para dizer que não, que Deus é amor segundo eles. Que Deus é amor, e aonde que há amor a Deus. Deus não concorda e jamais vai concordar com o pecado. O pecado, amados, é como se fosse algo que afronta a santidade de Deus. Deus é tão santo, e alguém vai dizer: irmão Francisco, então Deus não ama o homossexual? Não ama. Com certeza Ele ama. Com certeza é desejo de Deus transformar a vida. Mas quando ele se diz que Deus não precisa mudar ele, pode simplesmente conviver com Deus daquele jeito. Então eu posso crer, irmãos, que nós estamos nos últimos dias da igreja. O que mais resta acontecer, não é verdade? A ciência se multiplicou de uma forma intensa. Estão elaborando já um chip para implantar na mente das pessoas, para que as pessoas que são paralíticas, ou que tenham deficiências visuais, ou que tenham alguma dificuldade de locomoção, possam se movimentar. E a Bíblia vai nos falar no Apocalipse a respeito disso, não vai? Que a ciência se multiplicaria. Lá no livro de Daniel vai falar sobre isso também, que a ciência nos últimos dias se multiplicaria de uma forma intensa. Algo que parecia, no meu tempo de pequeno, eu sempre digo para o meu patrão é judeu tradicional.
Mas você tem orado para que Deus salve aquela vida, porque ele precisa ter um encontro com Cristo. Ele precisa conhecer Jesus, não é verdade? A não ser que ele tenha que esperar para o posterior a nós subir e o tempo de Israel chegue para ele se converter. E aí eles vão chorar e plantear diante de Deus, e Deus vai entender isso. Vai ser o momento deles. Mas muitos dos judeus já se converteram ao cristianismo e servem a Jesus verdadeiramente. Mas esse não. E eu sempre digo assim que para ele que servir a Deus para nós cristãos é algo maravilhoso, grandioso, glorioso. Ele sempre diz, irmão Francisco, ó, seu Francisco, ele diz assim para mim: eu sei que o senhor tem a sua fé, a sua crença, e cada um tem a sua liberdade, né, de crer no que quiser, de aceitar o que quiser. É verdade, porque o nosso Deus deu isso. É chamado de livre-arbítrio, não é verdade? As pessoas escolhem o que querem. Como essa religião, não vou dizer denominação porque está além disso, né? Essa religião que se titula, né, cristã evangélica, ele tem a liberdade deles dizer e acreditar no que eles querem acreditar, mas ele não muda a sua palavra, ele não muda o que ele é, nunca mudou, jamais vai mudar. Deus não muda, irmãos, para nos agradar, é nós que nos mudamos para agradar Ele. Quando nós entendemos que é nós que temos que morrer para o mundo, morrer para as paixões, morrer para a concupiscência, morrer para os desejos da carne, para agradar a Ele, para servir a Ele, para viver para Ele. E é isso que é o que nós devemos fazer, é isso que nós devemos viver. Aleluia. E aqui vai dizer esse texto que lemos, no versículo de número 9, que diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, olha só, irmãos, na terra, a qual nós estamos, e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Você sabia que até mesmo Satanás vai ter esse momento dele? Meu Deus! Ele vai ter esse momento dele. Ele vai ter que dobrar o joelho diante daquele que é o Senhor. Aleluia! E ele vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Ele vai ter que confessar, a Bíblia descreve que ele vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Porque Deus deu a Jesus todo o poder, toda a autoridade sobre todas as coisas. E eu digo para os irmãos que se Ele deu autoridade para que o próprio Jesus Ele andasse sobre as águas, não é verdade? E tantas outras coisas que Ele fez, cada dia, como eu disse, era um milagre diferente, até o momento em que Ele queria mostrar para os discípulos também que Ele tinha poder sobre a morte. Foi o momento em que aquele filho da viúva que tinha vindo de Naim, o destino dele era o cemitério, mas só que ele encontrou com Jesus. Sabe, encontrar com Jesus, irmãos, é tudo que o ser humano precisa nessa vida. Ter um encontro, seja o dia que for, ele precisa se encontrar com Jesus, porque o dia que ele se encontra com Jesus, a vida dele muda, é obrigado a mudar. Sabe, Jesus é tudo que nós precisamos, a intensidade dele, o mover dele, o trabalhar dele, o agir dele. E aí ele chega perto, olhando para aquela Bíblia, só imagina o coração como ele era amoroso, o coração de Jesus olhando para aquela mãe que não tinha mais ninguém, o filho do cachorro morto, que esperança tinha para ela, pobre alma. E o coração dele se compadeceu. Ele chega até ali e diz: toca, como diz a palavra, e aquele moço ressuscita. Que espanto para os discípulos, para as pessoas que estavam ali, junto com eles, aquele povo que seguia. Eu imagino o espanto que causou, mas ainda não foi o suficiente. Ele mostrou também a vida de Lázaro. Ele deixou Lázaro ser sepultado. Alguém podia talvez dizer, pensar: talvez o rapaz não estava morto, bem morto, Talvez o rapaz só estava desmaiado, para gerar dúvida.
vai descrer dele. Mas quando Jesus, ele espera, que ele tinha a oportunidade, segundo a Bíblia descreve, de vir um tempo em que Lázaro estava enfermo. Não tem, pastor? Ele tinha. Mas ele esperou. Não, eu vou mostrar para eles. Eu vou mostrar para eles que não é só 3 dias, porque 3 dias ainda tem uma chance de ressuscitar, não é verdade? Segundo a tradição. Meu Deus. Eu vou deixar passar esse dia 4 dias. Aleluia. Sem chance. O corpo já está se decompondo. E nós sabemos disso. As células já estão se decompondo. O sangue já secou. Está seco. Deus Todo-Poderoso. E ainda mais, para mostrar o poderio dele, aquele homem estava todo enfaixado. Ele não estava só morto, ele estava enfaixado. Ele só disse algo, ele só pediu algo, porque ele quis também mostrar com isso que o que nós precisamos fazer, ele não faz. É tirar a pedra. E aquela pedra serve para tantas coisas, como podemos colocar ela como uma dúvida terrível, né? Uma descrença, um momento de fraqueza nossa de achar, não tem jeito para isso, não tem jeito. Mas ele disse, só tira isso fora. Tira essa pedra. Eu fico pensando, sabe, eu fico imaginando, porque quando você começa a ler a palavra, você começa a ver e visualizar isso com fé, né? E ver o que aconteceu naquele momento. Todo mundo ali, certamente que tinha uma boa quantidade de pessoas. E aí ele diz assim, tira essa pedra da frente do túmulo. E aí ele pega e dá uma ordem para Lázaro. E na bem da verdade, ele diz para a morte, ô morte, tu não tem poder sobre a vida de Lázaro. Lázaro é meu. E ele dá aquela ordem para Lázaro sair para fora. Eu fico imaginando, irmãos, aquele homem que estava morto, enfaixado, de repente abriu os olhos, sentiu o coração bater de novo, sentiu o sangue correndo nas suas veias de novo, e de repente ele sentiu força em si, levantou-se, há uma ordem, foi dada uma ordem. O meu amigo veio me ver, veio me encontrar. Eva manda raba súbia, deita, dá lá cheia. Aleluia. Ele esteve na minha casa, comeu na minha casa, ele é amigo do meu coração. Eu sei que talvez ele não vai me deixar, assim como ele também não vai te deixar. Ele não vai esquecer de você. Mesmo que você esteja passando o que estiver passando, seja o que for, ele não se esquece dos seus. Assim como ele não se esqueceu de Lázaro. E aí ele dá aquela ordem, Lázaro sai para fora. Aí ele diz assim, olha, deixa, pisar para ele, deixa ele andar um pouco. Pensa na alegria daquelas duas irmãs. Meu Deus. Pensa no gozo que ocorreu no coração de cada um que ali estava. Os seus próprios discípulos sabem verdadeiramente ele tem poder sobre a vida e a morte. Verdadeiramente, o nosso Jesus, o nosso Messias, ele tem poder sobre a morte. A morte não pode segurar Lázaro no túmulo. Imagina, amados. Por isso que ele disse assim no Evangelho de Marcos: esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. E meu nome, ele está falando, não está falando o nome do fulano, do Pedro, do João, do Tiago, ele está falando o meu nome. Esse nome que lemos aqui nessa noite. No meu nome realizarão os mesmos milagres maiores ainda. Ele disse que seguiriam. Aonde você está, irmão? Eu sempre digo assim, ó,
Aonde eu estou, aonde você está, quem está conosco, irmão? Ele disse que ele precisaria voltar ao Pai, mas ele ia enviar alguém para estar conosco. Disse. Eu digo, nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é a mesma forma que Deus usou para estar conosco, presente. Como Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele pode estar em todo lugar, em todo tempo, no teu coração, no meu coração. Ele pode estar aqui, pode estar lá em São João da Benhunda, eu moro, o qual vocês são bem-vindos de ir lá um dia. Ele pode estar em todo lugar. Eu tenho uma filha lá na Austrália, ele pode estar lá na minha filha lá. Eu tenho outro filho meu lá no Equador, ele pode estar lá no Equador, lá onde está o meu filho. Ele tem esse poder. Ele pode estar na vida do outro meu filho que mora aqui pertinho, congrega no Brasil para Cristo ali. E assim por diante. Eu sempre digo, amado, ter esse privilégio que nós temos de ter Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, ter a presença constante e contínua do Espírito Santo, não tem preço, não tem valor que se possa dar para pagar isso. É um privilégio que nós temos, e esse privilégio é para nós passar às outras pessoas. Já estou encerrando. Saber que nós temos a obrigação, o dever de obedecer a ordem que Ele deu no Evangelho de Marcos, principalmente, de nós irmos e falarmos o nome dEle, anunciarmos Ele. É como se você fosse uma pessoa entendida de um assunto e alguém precisasse de resolver aquela situação e você se negligenciar de ajudar aquela pessoa. Muitas pessoas fazem isso. Quando eu vejo um drogado, quando eu vejo uma pessoa que está perdida nas drogas, não consegue sair. Vocês moram num bairro que é lotado de pessoas assim. Conheço bem essa região aqui. E sei que tem dezenas, centenas de viciados. Mas se vocês orarem, se esses bancos, essas cadeiras serão poucas para receber essas pessoas. Se vocês buscar pagar o preço, porque a gente tem que amar, pastor, sabe? É um processo que está dentro de nós, é amor. Assim como Deus amou, nós devemos amar também nesse jogo. E amando eles, olhando eles na rua, fulano e tal, pergunta o nome. Se ele não aceitar um convite, uma palavra, um folheto, pergunta o nome. Bota debaixo do teu joelho na oração. Senhor, eu conheci o fulano de tal. O fulano de tal é usuário, é viciado, é traficante, está perdido. Mas eu estou orando para que o Senhor salve ele. Traga ele um dia aqui, Senhor. E ele vai trazer. O Espírito Santo tem essa incumbência, além de nos confortar, ele tem essa incumbência de convencer, a Bíblia diz, o mundo do pecado para a justiça, não é verdade? Nós fomos convencidos por ele. Quando ele entrou, tocou na nossa vida por meio da palavra. E nós fomos alcançados. Amém? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradecer a Deus pelo convite que me foi extensivo. Muito obrigado. Deus abençoe o Alex. E a todos os irmãos que nos ouviram nesta noite. Amém? Com permissão do pastor, quero dirigir a Deus uma oração. E convido-vos a se colocar sobre os seus pés e fechar os seus olhos. E se estiver passando, o que tu estiver passando, se tu estiver na campanha, se tu estiver em propósito e quiser se dirigir ao altar, é bem-vindo à mesma sorte. Fica a teu critério. Nós vamos orar nesse momento, crendo que aquele que ressuscitou Lázaro, que aquele que andou sobre as águas, que aquele que deu a vista ao cego Bartimeu, que aquele que curou os 10 leprosos num dia só, que aquele que fez tantos milagres que, segundo João, o nosso amado João, disse: se eu fosse escrever tudo, não tinha papel que me coubesse. Então imaginamos o quanto ele fez, não é verdade? Amém, igreja? Podemos orar?
Amém? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, não é outro nome, é o nome de Jesus, o nome mais poderoso, que segundo o texto que lemos nesta noite, diz que todo o joelho se dobrará nos céus, que são os anjos, que todo o joelho se dobrará, que está na terra, que somos nós, e mesmo abaixo da terra, aonde possa haver alguém, mesmo ali, os joelhos se dobrarão e confessarão que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, que só o Senhor cura, que só o Senhor liberta, que não há drogado, não há viciado, não há pessoas bandidas, não há um criminoso, não há quem quer que seja que esteja no vício possa resistir à operação. E ele diz na sua palavra que está como tema, que se o Senhor, aleluia, ele tem o poder, e como está nas mãos dele, ninguém pode escapar, não tem como fugir, não tem como sair, não tem para onde ir. O Senhor controla, comanda, decide, governa, o poder está nas mãos dele, e ele faz o que ele quer. Por isso, nesta noite, teus filhos, Senhor de Deus, tua igreja, a noiva tua, parte da tua noiva, Senhor, desta terra, estamos aqui nesta noite e ouvir a tua palavra. Esse humilde servo teu que se prontificou a estar aqui, como em qualquer outro lugar onde o Espírito Santo me quiser levar, sabe que eu amo o Senhor e falar da sua palavra. Então eu oro por eles nesse momento, intercedo por eles nesse momento, para que eles sejam abençoados, fortalecidos, eles possam, Senhor, aleluia, se levantar, aleluia, na unção, no poder, na direção, aleluia, do Espírito Santo, para ser testemunha neste bairro, nesta localidade, nestas ruas, neste vilarejo, e alcançar essas almas que estão, Senhor, precisando de socorro. Uns que estão cegos, outros que estão paralíticos, outros que estão, Senhor, em situação de enfermidade, que estão desenganados, médicos, mas o Senhor os usa e pode usar eles com poder, com autoridade, para fazer seus milagres através deles. Pai, abençoa o pastor dessa igreja, suas lideranças, seus homens, seus servos, Senhor, que aqui trabalham, lutam pela essa obra. Abençoa grandemente. É a minha oração. De coração eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer uma vez mais a todos os irmãos. Amém. E quero devolver a palavra ao pastor, amém? Que vocês sejam e continuem sendo bênçãos nas mãos do Senhor.